questãozinha que é uma questão bastante interessante, é uma questão de regra de 3 composta, só que ela é aquele tipo de regra de 3 composta, né, que embute uma informação que não é dada no problema, e a gente tem que, né, tirar lá de dentro do problema essa informação. Vamos ler a questão? Questão bastante interessante. Diz assim a questão, olha só. Um navio saiu com 250 passageiros para uma excursão, levando víveres, ou seja, alimentos, né, para 30 dias. Ao fim de 6 dias, 10 passageiros desistiram da viagem e desembarcaram. Para quantos dias foram suficientes os víveres, ou seja, os alimentos, a alimentação restante? Olha só, o importante aqui é a gente compreender um detalhe. A viagem foi planejada, né, isso para 250 passageiros, então a companhia que organizou a viagem fez a compra de víveres, de alimentos, né, para 30 dias, perfeito? Tá claro isso? Bom, por alguma razão, ao final do 6º dia, 10 passageiros desistiram e desembarcaram. Ou seja, são menos 10 bocas para se alimentarem. Tá certo isso? Tá bom? E aí ele pergunta, para quantos dias foram suficientes os víveres restantes? Gente, vamos considerar um detalhe importantíssimo aqui. Se considerarmos 100% o total de alimento estocado para a viagem, tem 100%. Perfeito? Bom, ao final do 6º dia, veja bem, a viagem iria durar 30 dias. Vocês concordam que 6 dias é 20% do total da viagem? Não é isso? Ó, 6, 12, 18, 24 e 30. Então, 6º dia, ao final do 6º dia, gente, né, já havia sido consumida uma parte da alimentação. E foi consumida por todo mundo, por todos os 250. Perfeito? Então, o que está acontecendo agora? Após o 6º dia, quer dizer, 20% da viagem, eu garanto que 20% do alimento foi consumido. Não foi? A viagem chegou a 50%, perfeito? 20% da viagem completada, 20% dos alimentos consumidos. Então, o que tem de alimento no navio agora são apenas 80% do total que foram comprados. É essa informação embutida que nós não analisamos. Então, o que eu tenho de alimento agora são 80%. E agora a gente pode montar a nossa regra de 3. Quer ver? Como é que ficaria a nossa regra de 3? 250 passageiros, teriam um tempo de 30 dias a viagem, com uma alimentação no total de 100%. O que nós temos agora na segunda sentença? São apenas 240 passageiros, lembrando que 10 desistiram, perfeito? Quantos dias vai durar essa viagem, sabendo que os víveres, né, a quantidade de alimentação se reduziu agora a quanto? A 80%. Sempre lembrando que 20% foram consumidos nos 6 primeiros dias de viagem. 6 dias de viagem equivale a 20% do tempo. Então, nesses 20% foram consumidos 20% da alimentação. Perfeito? Então, gente, essa é a montagem. E aí nós vamos analisar agora se essa regra de 3 composta, né, se ela é simples, se ela é direta, quer dizer, comparando, claro, as grandezas. Vamos comparar? Diz assim, ó, 30 dias, eu tenho comida para 250 passageiros. Perfeito? Para 240 passageiros, eu terei comida para mais dias. Se eu tenho 30 dias para alimentar 250 passageiros, perfeito? Se eu tenho 240 passageiros, a mesma quantidade de alimento vai dar para alimentar por mais tempo, porque eu tenho menos gente para comer. Perfeito? Então a grandeza, passageiro, número de passageiros e tempo são inversamente proporcionais, porque diminuiu passageiros e vai aumentar o tempo que essa comida vai alimentá-los. Perfeito? Nota que eu falei na alimentação, mas não levei em conta a quantidade. Isso é fundamental, quer dizer, eu tenho que analisar tempo e passageiros, se elas são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, e não posso levar em conta os dados que eu tenho da alimentação. Perfeito? Sempre isso, a comparação é feita individualmente, sem deixar que o outro altere a minha análise. Perfeito? Vamos analisar agora quem? As grandezas tempo e alimentação. Olha só, se com 100% do alimento o meu tempo de viagem durará 30 dias, com menos alimento, 80 dias, é claro que o meu tempo durará menos. Diminuiu o alimento, vai diminuir o tempo. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Isso é que é fundamental numa regra de 3 composta, é analisarmos se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Perfeito? Então essa
Descobri que alimentação e tempo são diretamente proporcionais e passageiro e tempo são inversamente proporcionais. E para que nós possamos montar a nossa proporção resolvente, a proporção que irá resolver a nossa regra de três composta, é importante que eu tenha o quê? Os dados todos colocados na forma diretamente proporcional. E nós já sabemos que quando uma grandeza é considerada inversamente, ela poderá ser considerada diretamente se nós invertermos os dados. Ou seja, em vez de montar 250 para 240, eu vou inverter. Vou montar 240 para 250. Essa inversão me faz tornar o que era inversamente, vou tornar agora diretamente. Como a alimentação já estava diretamente, eu deixo como está, não preciso mexer. Perfeito? E agora sim eu posso resolver montar a minha proporção resolvente. Como? 30 está para x, sempre a que contém incógnita, não é isso? 30 está para x, assim como o quê? Se está tudo direto, gente, é fácil. O que está em cima fica em cima, o que está embaixo fica embaixo. Ou seja, 30 está para x, assim como quem? 240 vezes 100 está para 250, os que estão embaixo, vezes 80. Perfeito? Olha lá que bonitinho. E agora é só brincar de simplificação. E foi isso que eu fiz. Olha o que eu fiz aqui. Eu simplifiquei o 240 por 80 e a minha proporção virou 30 está para x, assim como 13 vezes 100 está para 250 vezes 1. Vamos continuar nossa simplificação? Vamos simplificar agora o 30 e o 3, dividindo ambos por 3. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 1. Olha lá. 10 está para x, assim como 1 vezes 100 está para 250 vezes 1. Vamos continuar a simplificação? Vamos simplificar esse 10 com esse 100. Vai ficar assim, 1 está para x, assim como 1 vezes 10 está para 250 vezes 1. E agora não tem mais jeito? Agora acabou, né, gente? Eu posso simplificar, 10 e 10, né? Ambos por 10. Vai ficando assim, 1 está para x, assim como 1 vezes 1 está para 25 vezes 1. E agora não tem mais simplificação para fazer. Eu falei isso aqui, mas ainda tinha, né? Esse 10 para cortar. Olha lá o que eu tenho agora. 1 está para x, assim como 1 vezes 1 dá 1, 25 vezes 1 dá 25, então eu tenho, x vezes 1 dá x, é igual a 25 vezes 1, 25. Ou seja, x é igual a 25 dias. Ou seja, a comida vai dar ainda para 25 dias de viagem. Perfeito então, gente? Quer dizer, já foram viajados 6 dias. Quer dizer, com essa brincadeira toda, a viagem poderá durar um dia mais. Porque 10 deles desistiram. Aí você vai pensar o seguinte, quer ver? É um dado interessante para a gente analisar um pouquinho. Se eu tinha 250 passageiros, 30 dias, tinha 100% da alimentação. Perfeito? E aí você fala o seguinte, bom, se a viagem tinha 30 dias e já se passaram 6 dias, então ainda tem 24 dias de viagem. Só que agora, gente, eu teria 24 dias, né? Mas se tivesse o mesmo número de passageiros, só que diminuiu passageiros. Esses 10 passageiros que diminuíram, vai ser necessário para que eles possam ficar um dia a mais de viagem. Por isso que a resposta que pareceria ser 24, já que eles já tinham viajado 10, passa a ser 25, porque tem menos gente. E a comida, gente, lembrando que está em estoque, né, ela foi proporcionalizada, digamos assim, para 250 e não para 240. Por isso que eles vão poder ficar mais um dia de viagem. Resposta certa, então, 24 dias nessa bonita questão, nessa bonita regra de 3 composta que nos foi enviada pela companheira Valéria Monteiro. E aquele negócio, né, Valéria? Agradeço a você por enviar uma questão bonita. Sempre que tiver questões desse nível, gente, né, envia para nós. É importante, porque aí a gente pode resolver. Eu sei que essa questão vai ser interessante para muita gente. Perfeito, gente? Para muita gente. Eu estou preparando, né? Porque aquele negócio, a gente não vive de brisa, né? Então eu já estou começando a preparar alguns DVDs com as minhas videoaulas, separando. Então essa questão, viu, Valéria, por isso que eu estou te agradecendo e reafirmo o agradecimento, ela será muito importante. É uma questão que vai dar muita força lá no nosso DVD, porque é uma questão muito bonita, muito inteligente, e vira e mexe os concursos públicos estão pedindo questões desse nível, onde se embute, não se coloca uma grandeza, mas ela está presente. Foi o caso aí dos 100% e 80%. Tá bom, gente? Gente, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com, perfeito? Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, regra de 3 compostos, regra de 3 simples, está muito bem explicado. Vale a pena a sua visita. Perfeito?